O item 29, a vara de Arão floresce, capítulo 17 de Números. Como sinal de que a palavra de Deus e o direito ao sacerdócio estava com Arão, Deus deu um sinal. A vara de Arão florescer significa que a palavra de Deus floresce nos lábios daquele que é escolhido por Deus. A vara de Arão de amendoeiro, então, floresceu. Então, veja. Bom, no versículo 2, Deus deu ordem para que apresentasse, então, uma vara referente a cada tribo. Tá ok? 12 varas. E eles deveriam escrever o nome de cada tribo. E da tribo de Levi, então, seria escrito o nome de Arão. Quando chega no versículo 8, diz: Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Davi florescia, porque produzira flores e brotava renovos e dera amêndoas. Tá bom? Então, no versículo 10, Deus dá ordem para pôr a vara de Arão perante o testemunho, perante a arca. Tá bom? E assim se tornou um símbolo para Israel, comprovando que o sacerdócio de Deus estava com Arão. Né? Era um homem limitado? Era um homem limitado. Infelizmente, envolveu-se na falha com Miriam. Tá bom? Em outro momento, se envolve no bezerro de ouro. Era um homem limitado, mas era o homem escolhido por Deus. Em Jeremias, capítulo 1, versículos 11 e 12, nos ensina algo sobre essa simbologia da vara de Arão. Versículo 11. Ainda veio a minha palavra de Yahvé, dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me Yahvé: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, o que Deus havia falado, no caso aqui de Jeremias, sobre a fidelidade ou a infidelidade, o que viria sobre Israel, como eles permaneceram na infidelidade, não se converteram diante das repreensões, Deus está, vamos dizer, falando: olha, a minha palavra se cumpre. O item 30, os deveres e direitos dos sacerdotes e dos levitas. Números capítulo 18. Os sacerdotes não tinham direito à terra como herança, mas o seu alimento vinha do que era oferecido no altar. Então a tribo de Levi, principalmente os sacerdotes, eles não receberam uma terra para cultivar, mas todos aqueles que cultivavam, eles deveriam trazer a oferta para, uma parte ficaria para o sustento dos sacerdotes. Item 31, a água da separação, estudando Números capítulo 19. Quando o salmista pede para ser purificado, Salmo 51, versículo 7, ele faz referência a esse cerimonial. A água da separação significa a água da purificação. É um símbolo do poder purificador da palavra de Deus. Vamos ler o Salmo 51, versículo 7, que diz: Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Então, a simbologia do limpar lá era a água que eles tiravam da pia. Essa é que fazia a purificação. Eles lavavam as mãos, principalmente, lavavam a orelha, Então, era um símbolo de purificação do que o homem faz, do que o homem ouve. Item 32, a morte de Miriam. Números capítulo 20, versículo 1. Está chegando o fim da peregrinação e aquela geração vai morrendo no deserto. Entre eles, Miriam. 33. Murmuração por falta d'água. Números capítulo 20, versículo 2 a 6. Paulo relata que a pedra que é Cristo seguia os israelitas no deserto, mas quando os prova por pouco de tempo, eles murmuraram. Ou seja, Deus fez o milagre por diversas vezes, por muitos meses, vários anos, e eles, na hora de uma pequena provação, faltou um pouco d'água, eles murmuram contra Deus. No versículo 3, ele diz que o povo contendeu com Moisés e falaram dizendo: antes tivéssemos expirado
quando expiraram nossos irmãos perante Yahvé. Ou seja, aqui parece que eles estão se referindo a Corá, Datã e Abirão, né? Ou seja, era melhor nós termos morrido lá junto com eles. Então, são realmente exemplos de murmuração que nós ficamos perguntando como pode, se tratando de um povo espiritual, murmurar tanto, e olha que eles estavam vendo tantos sinais. E por que trouxestes a congregação de Yahvé a este deserto, para que morramos ali, nós e nossos animais? Por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória de Yahvé lhes apareceu. Então, esse exemplo de murmuração que nós estamos vendo, em que eles se colocam numa posição que teria sido melhor até morrer com aqueles que haviam pecado contra Deus. Então, além dos sinais, que eles presenciavam diariamente, era para eles terem um pouco mais de temor a Deus e não estarem nessa murmuração. O item 34, Moisés fere a rocha e as águas saem. Números capítulo 20, versículo 7 a 13. Deus deu ordem para Moisés falar a rocha, mas Moisés feriu a rocha e a feriu 2 vezes. Com esta desobediência à palavra de Deus, Moisés e Arão são impedidos de entrar em Canaã. Sendo esta rocha símbolo de Jesus Cristo, o plano de Deus era ensinar que a rocha, Jesus, que foi ferida uma vez, saciaria a sede do povo, não havendo necessidade de Jesus ser ferido mais de uma vez. Ou seja, era um símbolo da perfeição do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Tá bom? Então, essa nova geração que está ficando, que teria menos de 20 anos, agora está recebendo instrução de Moisés e está sendo preparada para entrar em Canaã, ela teria que passar por essa experiência da rocha ser ferida uma vez, tá bom? Para poder dar água a ela. E agora bastaria então Moisés falar a essa rocha, porque a rocha já tinha sido ferida. Mas Moisés ainda feriu 2 vezes. Então essa desobediência marcou a vida de Moisés e ele vai ser impedido de entrar em Canaã. Muitos questionam, mas Deus não poderia ter perdoado Moisés? Observe, irmão, Moisés ele foi salvo. Não é que ele perdeu a salvação, não, tá bom? Mas Moisés, até por essa atitude dele, ele ficou como símbolo da lei, aquela que não pode levar o povo de Deus até a terra da promessa. E Josué vai ficar como símbolo de Jesus, aquele que pode levar o povo até a terra da promessa. Então Moisés, ele morreu salvo. Ele não perdeu a salvação, não. Ele foi perdoado pelo pecado. Mas o ato dele quebrar a simbologia de Deus, acabou causando essa punição para ele. Mas Moisés morreu salvo.